Boa noite aos queridos irmãos, queridos amigos que estão em mais uma Terça de Oração Live. Hoje, 27 de outubro, nós estamos numa live especial. Aí você vai perguntar, mas por quê? Semana passada nós falamos por quê, né? Então hoje nós vamos falar de novo. Hoje nós estamos encerrando as comemorações dos 27 anos da Terça Adoração. Então esse mês agora, de outubro, nós comemoramos durante todo o mês, falamos sobre isso e hoje, especialmente, estamos encerrando essas comemorações. Então não é um período muito simples ou pouco tempo, são 27 anos, aqui, 27 anos da Terça Adoração, 27 anos. 27 anos não são 27 meses e nem 27 semanas, mas 27 anos. Que essa reunião tem o propósito de 3 pilares: louvor, oração e reflexão. Então, louvamos ao nosso Deus através de cânticos, nós oramos ao nosso Deus através, pedindo a Ele, agradecendo pelas bênçãos recebidas. Temos várias experiências de pessoas que pediram algo numa semana e depois, semanas seguintes, elas estavam agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor derramou em sua vida. E refletimos na palavra de Deus, sempre com temas assim, importantes para a vida cristã, e a gente reflete durante todo esse período. Então, exatamente e especificamente no dia 19 de outubro de 1993, começava a primeira Terça Adoração na Igreja Batista de Neves, numa reunião ao ar livre que foi feito naquele local onde se encontra hoje o ginásio poliesportivo Pastor Alberto Araújo. Então, ali não tinha cobertura ainda, era uma quadra, apenas o piso, e ali, ao ar livre, foi feita a primeira reunião da Terça Adoração, que nem chamava esse nome. Nós não lembramos aqui agora desde quando foi alterado o nome, mas a reunião já teve vários nomes. Ela iniciou pela iniciativa da juventude da igreja, então já chamou Terça Jovem, outra vez ela já chamou Terça Louvor, Oração e Reflexão. Mas depois nós simplificamos, porque as 3 palavras se resumem em adoração. Então a gente simplificou para a palavra adoração, ficou mais simples, né? Terça Adoração. Então a gente agradece a Deus neste dia aqui, das comemorações dos 27 anos. Tantos momentos que passamos ali na reunião. Então nós tivemos várias reuniões, as reuniões de oração especificamente, é uma das mais difíceis de fazer, porque as pessoas muitas vezes, às vezes estão cansadas durante a semana, não vêm, acontece alguma coisa e ela não comparece. E agora, esse ano, nós tivemos desde março essa grande surpresa, que não foi só para a gente, mas para todos, de que nos transformamos em uma live. Então, reuniões presenciais, ela não deixou de está suspensa, mas a gente pôde fazer essa live e a gente consegue atingir outras pessoas, porque não só os irmãos que vão presencialmente ou que iam presencialmente, mas outras pessoas que às vezes não podiam estar presentes e agora podem assistir essa live, que também é assistida depois. Então, depois que a gente faz isso aqui ao vivo, nós temos outros momentos que as pessoas podem assistir. Então, esse momento, o dia de hoje, terça live especial, terça adoração especial. Nós estamos aqui já com a camisa, ó. Essa camisa aqui não é do aniversário desse ano, isso aqui é dos 25 anos, há 2 anos atrás. Nós estamos vestindo a camisa aqui da nossa terça adoração, agradecendo ao nosso Deus por essa data especial, por Ele ter permitido que essa reunião exista há tanto tempo para o único propósito, ou 2 propósitos. Primeiro de tudo, como o nome diz, adorar o nome de Deus. Nós não estamos aqui adorando o nome de ninguém, de pessoa, não vamos adorar o nome de quem vai trazer uma palavra, ou de quem nunca foi esse propósito da reunião. E o segundo propósito de abençoar vidas, edificar vidas. Que a gente tem esse propósito porque a edificação
através da palavra, através de tudo que a gente faz, da comunhão com Deus e com os irmãos, podemos então edificar vidas e abençoar. Então é esse o propósito da nossa terça adoração. Por isso, hoje estamos aqui nessa reunião especial, vamos agradecer ao Senhor por essas bênçãos recebidas, e o tema de hoje não podia deixar de ser outro, ou girar em torno da adoração. Então é uma vida de adoração. Esse é o tema do dia de hoje, vamos refletir daqui a pouco. Mas antes disso, você vai colocando os seus pedidos de oração, os seus motivos de gratidão, coloque aí nos comentários ao vivo, que no final nós teremos um momento especial dedicado ao nosso Deus, orando a Ele, entregando tudo nas mãos dele. E você, se você tem uma gratidão especial no dia de hoje, agradeça, mas no final você vai unir a gratidão junto com a própria terça adoração. E hoje eu faço um novo desafio. Além de você colocar o seu pedido de oração, você pode colocar ao longo da reunião, mais especialmente para o final, quando a gente vai fazer isso, você pode colocar uma frase que a terça adoração representa na sua vida. Então você que já está acostumado a participar há muito tempo atrás, daí presencialmente, coloca essa frase. Aí alguém, você vai falar, mas eu só conheci agora através da live. Então você coloque também, porque afinal de contas nós estamos com a live desde março, então a gente já tem bastante tempo, né, com a live. Então você coloque também uma frase, a terça adoração é uma bênção na minha vida, por isso, eu me sinto bem, eu oro ao Senhor, eu canto louvores junto, coloque alguma coisa, alguma frase aí, e no final nós vamos ler essas frases, e fica como se fosse, como a gente faz, né? A gente vai no aniversário, aí às vezes a pessoa pergunta no final, você quer deixar uma mensagem para o aniversariante? Aí você deixa essa frase. E a gente, como o aniversário não é de pessoa, né, mas de uma reunião que está comemorando os 27 anos, você coloca essa frase e a gente lê para aniversariante, que é a própria terça adoração, né? Interessante. Então você vai colocando aí, vamos orar nesse momento, agradecendo ao nosso Deus pela reunião, pela sua vida que está aí assistindo, participando da reunião de hoje, e logo após estaremos louvando e adorando o nome do Senhor. Então vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por estarmos nesses momentos preciosos aqui nesse dia, especialmente dedicado a agradecer ao Senhor pelos 27 anos da terça adoração. Muito tempo já se passou, muito tempo de pessoas que já aqui passaram, puderam entregar nas mãos do Senhor o seu pedido, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, tudo isso lembramos e agradecemos. Por isso, gostaríamos de entregar nas mãos do Senhor, em especial esta reunião, para que o Senhor abençoe a vida, as nossas vidas e a vida de todos que estão aqui participando, em especial no dia de hoje. Fique conosco, o Senhor Deus nos abençoe, fale aos nossos corações através de tudo que aqui fizermos. Em nome de Jesus, é em nome de Jesus que pedimos e oramos. Amém. Nós vamos orar. Nós acabamos de orar. Nós vamos louvar ao nome do Senhor nesse momento. E nós vamos louvar. No primeiro cântico, nós vamos lembrar um cântico muito bonito que fala sobre Sonda-me. Então é um cântico, é um louvor da Aline Barros, mas cantado por outro cantor, por um cover. Então ele cantou esse Sonda-me, Senhor, que é algo muito importante em nossas vidas. E em seguida nós vamos ter um dos cânticos de louvor que foi um dos mais cantados em determinado período da terça adoração, que diz, baseado totalmente no Novo Testamento, que diz em espírito e em verdade. Então assim nós vamos louvar ao Senhor com esses dois louvores nesse momento. Vamos lá?
Em espírito e em verdade, meu prazer é te adorar, meu prazer é te louvar. Estamos aí no espírito da adoração ao nosso Deus. Vamos falar sobre isso hoje, uma vida de adoração. Mas antes disso, você vai colocando seus pedidos. Alguns irmãos já estão colocando as frases sobre a terça adoração. Isso é muito bom, que os irmãos vão colocando aí o que os irmãos acham da terça adoração. Enquanto isso, você vai colocando também os pedidos de oração. Então, os motivos de oração são muito importantes para nossas vidas, né? Pedir ao Senhor, entregar nas mãos dele e permitir que ele faça a vontade dele em nossas vidas. Então, vai colocando aí os seus pedidos. Daqui a pouco nós vamos fazer as frases, nós vamos ler, e no final nós vamos ter uma surpresa, porque para quem sabe da terça, eu não vou estragar a surpresa, mas apenas vou adiantar, porque a gente sabe que todo final, quando a gente faz uma reunião de aniversário, temos algumas coisas que tem que ter, não pode faltar, né? Para quem já participou das nossas comemorações, todo final de mês de outubro, nós temos uma comemoração. Nós vamos fazer isso hoje, mas daqui a pouco você vai saber como nós vamos fazer isso. Afinal de contas, pela primeira vez, nós estamos hoje fazendo uma comemoração virtual. É uma coisa diferente, né? Todo mundo vai aprendendo e vai tendo que lidar com essa situação. Então, daqui a pouco nós vamos fazer isso. Então, nós vamos, na reflexão de hoje, diz assim, uma vida de adoração. Então, estamos falando da palavra adoração. Iniciando lendo uma passagem da Bíblia, um versículo apenas, de João 4:24. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que acabamos de cantar aí nesse louvor, que diz isso, em espírito e em verdade. Então, normalmente, quando a gente fala a palavra adoração, louvor ou adoração, que acaba sendo sinônimos, apesar de não ser a mesma coisa necessariamente, a gente logo pensa em música, em louvor. Então tem pessoas que até falam assim, eu não sei adorar a Deus, querendo se referir que ele não sabe cantar, ou ele não tem voz para cantar. Mas, na verdade, podemos perceber que a adoração não é apenas cantar. Então você está na sua vida, no seu dia a dia, tudo pode ser adoração. Então quando você faz a coisa correta, quando você está ali vivendo sua vida, fazendo tudo certo ali, não deixando cair em tentação, está ali dedicando ao Senhor, orando, entregando tudo a Ele, você está adorando o Senhor nesse momento. Então, a adoração é muito mais do que isso. Então, quando falamos em vontade, estamos rendidos à vontade do Senhor
nós estamos adorando a Ele. Então, dependente das circunstâncias que você viva, uma coisa alegre, uma coisa triste que você passa, você está adorando ao Senhor. Que isso é ser cristão. Você está alegre e estar adorando ao Senhor em todas as circunstâncias. Porque muita gente adora a Deus, lembra de Deus nas coisas boas. Muitas vezes, né? Não está recebendo as bênçãos, aí lembra de Deus, lembra de pedir. Aí, quando está passando por algum problema, lembra de Deus para pedir para passar por isso, mas não lembra do Senhor no sentido de, ou se não lembra dele pensando que por que você permitiu, Senhor, fazer isso na minha vida, não sei o quê, acaba deixando de adorar nas mãos dele. Então, as canções, elas são expressões de adoração, como nós falamos, e talvez seja realmente um motivo muito bom, como diz tem uma famosa frase popular, dito popular, que fala, né, quem canta seus males espanta. Então, quem louva a Deus, muito mais, né? Se você está em casa aí louvando, cantando, ele liga uma rádio, uma música bonita, você está cantando junto, você está alegre, você está cantando ali, você vai estar espalhando alegria e não a tristeza na sua vida. Então, nós precisamos, aí alguém vai pensar assim, mas será que esse louvor que nós damos ao Senhor, essa adoração que nós temos a Ele, será que é algo místico, algo sobrenatural? Porque tem gente, né, que fala que quando está adorando ao Senhor, ele fecha os olhos, ele está indo nas nuvens, sente que ele está indo nas nuvens devido à adoração que ele está sentindo ali, como se estivesse flutuando no ar. E muitas pessoas, alguém que sente isso, contar para o outro que não sente, ele vai pensar assim, então eu não adoro o teu Senhor não, porque se fulano sente isso, eu não sinto, então capaz de eu não estar conseguindo adorar o Senhor. Não é nada disso. Cada um pode ter um tipo de reação, mas pode ter certeza que o Senhor não iria nós não teríamos nada, o Senhor não iria colocar nada em nossas vidas como essa adoração a Ele, se não fosse possível chegar a isso. E vamos perceber ao longo da reflexão de que o Senhor ele se agrada da nossa adoração. E tem até um versículo muito bonito que eu achei assim maravilhoso, versículo do Velho Testamento, de um livro muito pouco lido devido até a localização e o nome dele, que vamos ver daqui a pouco. Então, a adoração é ter uma vida de comunhão com Deus. Então você tem esse princípio estabelecido para o homem, que o homem foi criado por Deus, lá no Jardim do Éden, lá no Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E naquele momento ali, no Éden ainda, antes do pecado, acontecia algo muito bonito. O Senhor, olha que interessante, o Senhor vinha todos os dias, quando estava à tardinha, aliás, no início, viração do dia, no início do dia, quando o sol estava nascendo, ele passeava pelo Jardim do Éden junto com Adão. O Senhor, Deus, fazia isso. Ele passeava com o Senhor, porque o Adão tinha maior prazer em estar ao lado de Deus naquele momento ali, passeando pelo Jardim do Éden. Mas infelizmente o pecado que aconteceu no Jardim do Éden, a tentação da serpente para Eva, e depois da Eva que convenceu Adão a comer o fruto proibido, que foi o pecado, tudo isso daí prejudicou e cortou aquele momento ali prazeroso que o homem vivia, e aquilo foi interrompido. Depois passou a ter uma situação meio tensa, meio complicada, Deus não estava se agradando, então nós temos uma mudança total de situação ali através disso. Então a plenitude, com o tempo que passou, com a plenitude dos tempos que passou, Deus enviou Jesus. Então, a partir isso aconteceu lá em Gênesis, né? Com Adão, o pecado. Depois passou o Velho Testamento todo, depois Deus resolveu enviar Jesus ao mundo para salvar o homem que estava totalmente perdido. E ele morreu em nosso lugar, Jesus, levando por nós todos os pecados. Ele ressuscitou o terceiro dia, restaurando então o nosso acesso ao Senhor. Então aquilo que tinha acontecido lá no Jardim do Éden, que o pecado cortou,
aquele relacionamento íntimo que Deus tinha com o homem, vinha passear com Adão. Depois disso, Jesus restaurou esse relacionamento. E ele virou uma ponte para a adoração do homem para Deus. Então a gente pode adorar o Senhor através de Cristo. Nós conseguimos de novo essa ponte maravilhosa de adoração ao Senhor. E nós temos aqui, o nome Jesus é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Então, em outra palavra, Jesus é a expressão do Deus que não quer estar distante, mas ele quer estar próximo e quer habitar dentro de nós. Então o Senhor não só passeava na época de Adão, que ele passeava com Adão, Deus, o Senhor Jesus, ele veio para estar conosco em nosso coração. Então ele tem um relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor através de Cristo. Então Deus habitando em nossas vidas, ele nos dá a oportunidade de viver uma vida abundante, uma vida maravilhosa em nossas vidas. Mas para ter comunhão com o Senhor é preciso ter uma vida de adoração. E a ter uma vida de adoração necessita de alguns requisitos, como por exemplo, você precisa se dedicar ao Senhor totalmente, 100% da sua vida, não apenas uma parte, não apenas fim de semana, se chegar assim, mas todo domingo eu adoro o Senhor, mas só domingo não, você não come uma vez por semana, você não faz jejum todos os dias da semana e come só os domingos, assim é a adoração, você não pode adorar o Senhor apenas dia de domingo, mas sim todos os dias de sua vida. Outro versículo muito interessante de Mateus 2,11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Alguém vai logo lembrar dessa passagem? Essa passagem aconteceu na época do nascimento de Jesus. É justamente os 3 reis magos que vieram adorar ao Senhor, dando esses presentes aí materiais, mas que simbolizavam grandes coisas, porque cada um deu o melhor que ele tinha no seu reino, ouro, incenso e mirra. Então cada um tinha a maior especialidade nessas três tesouros aí que eles deram, e ele pôde fazer isso. Então essa foi a primeira atitude deles: vieram, se prostraram e o adoraram ao Senhor. Então nós precisamos, depois que Jesus restaurou esse relacionamento com Deus, através de Cristo, nós precisamos fazer isso em nossas vidas. Precisamos dar o nosso melhor, o melhor que nós temos em nossa vida. É a nossa vida por inteiro, não apenas uma parte. Não devemos escolher. Tem gente que vai orar ao Senhor e coloca: Senhor, abençoe tal área da minha vida. E parece que as outras áreas, a pessoa, não, as outras eu dou conta, está tudo bem, eu resolvo. Mas essa aqui estou com probleminha. Então o Senhor cuide dessa aqui, porque as outras não precisam não. Não é assim. Nós devemos orar para que o Senhor abençoe toda a nossa vida. Por isso a nossa vida precisa ser uma vida de adoração ao nosso Deus. Porque adorar é abrir mão dos nossos tesouros, do melhor que nós temos, deixando tudo à disposição do rei, assim como fez os reis magos. Deram o melhor do seu reino para o Senhor. Então, e esse tesouro, o que pode ser esse tesouro em nossas vidas? Pode ser algo que a gente acha que não está bem, que não dá certo, ou que persiste em continuar em nossas vidas, mas que precisamos entregar nas mãos do Senhor, de corpo e alma. Então, pode ser também um amor desenfreado que a pessoa tem por alguém, por um outro ser humano, seja a mãe, que às vezes ama demais, ou protege demais os seus filhos, ou um que gosta, uma pessoa que gosta, ama assim demais, em excesso, outro tem aquele ciúme desenfreado, aquela coisa horrorosa que a gente vê às vezes em novela, mas existe, às vezes acontece isso daí. Então, pode ser isso tudo, abrir mão um pouco daquilo e se dedicar ao Senhor de corpo e alma, adorar o nome dEle. Então é abrir mão de um amor egoísta que às vezes temos por alguém, por alguma coisa. Tem gente que ama também
o material, materialmente falando. Então é algo muito complicado. A pessoa ama o bem material mais do que pessoas, e às vezes aquele bem material, quando ele morrer, não vai fazer nada. Esses dias eu li uma frase muito interessante de uma das pessoas mais ricas do mundo, que ele comentou assim: eu e minha família temos oportunidade de ser as pessoas mais ricas do mundo, mas quando meu pai estava com problema de pulmão, ele estava com uma doença de pulmão, nenhum preço, nenhum bem material pôde pagar o preço do ar que meu pai não conseguia respirar. Quer dizer, a pessoa tem tudo na vida, mas muitas vezes ele está com uma situação que o ar é de graça. Ele não pôde respirar porque ele estava doente, o pulmão estava comprometido, ele não pôde fazer isso. É algo complicado. Então é assim que nós devemos pensar em nossas vidas. E a adoração, será que a adoração tem a ver com a quantidade de horas que nós dedicamos ao Senhor? Assim, cronologicamente falando, que é a quantidade de horas, ou tem a ver com a qualidade de horas? Porque muitas vezes não adianta você dedicar um monte de horas se você não está aproveitando aquele momento. Então você precisa de ter qualidade quando estiver em comunhão com o Senhor. Então a sua adoração precisa ser perfeita, precisa ser com qualidade nas mãos do Senhor em todo o momento de sua vida. Então a adoração é respirar Deus todos os dias de sua vida, todos os dias, todos os segundos de sua vida. Respire Deus, adore a Ele na sua vida. Não é possível que a gente possa, fazendo isso, nós certamente vamos nos livrar das artimanhas que o diabo tenta nos armar. Então tem muitas coisas que ele tenta nos armar, como um passarinho cai aí numa armadilha, nós somos tentados para cair nas armadilhas do inimigo. E quanto mais próximos estamos do Senhor, quanto mais adoramos o nome dele, mais vamos estar preparados e firmes nesta vida, com fé no Senhor, adorando o nome dele. Nós temos um exemplo muito interessante do próprio Jesus na Bíblia. Ele, mesmo sendo Deus encarnado aqui nessa terra, por incrível que pareça, ele também foi tentado. Então, ele foi tentado pelo diabo. Então, quando ele estava orando e jejuando lá no deserto, estava lá no deserto, 40 dias, estava lá sem comer, o diabo veio e o tentou. Ele pediu, o diabo falou: mas por que o Senhor que manda em tudo, o Senhor que é Deus aqui na terra, está aqui na terra, manda essas pedras aí transformarem em pão para matar a sua fome? E Jesus não deu importância para ele, não ouviu aquela provocação. Então o diabo, ele fez de tudo para o Senhor ser tentado. E depois ele também falou: Jesus, se você se prostrar e me adorar, o diabo falou isso, me adorar, eu te darei tudo que me foi entregue. O diabo falou isso. Quer dizer, ele falou isso para o Senhor que tinha tudo, é o rei, é o dono de tudo. Ele falou isso, quer dizer, eu vou dar tudo que eu tenho. Mas como assim? O que o Jesus tem é muito maior do que o que ele tem, mas o diabo tentou. Mas ele não caiu naquela tentação, naquele momento. Ele não o adorou. Ele queria que ele ajoelhasse, Jesus ajoelhasse perante o diabo. Ele não fez isso. Ele não caiu nessa. Por quê? Porque apesar de ele estar sem comer, humanamente falando, fraco, mas ele estava em comunhão plena, em adoração ao Pai dele, Deus, naquele momento. Por isso estava forte naquele momento. Porque mesmo sendo Deus, ele se fez homem para passar coisas que a gente passa, para demonstrar como que é importante isso. Então, nós devemos saber que nós temos problemas, necessidades emocionais e físicas. E o diabo, o nosso inimigo, ele está em todo momento armando ciladas ali ao derredor,
sempre à nossa volta ali tentando armar para que a gente caia em alguma situação ali, na menor que seja, porque às vezes você consegue passar por uma, depois vem outra. Não pense que vem só uma, não. Então você não vai cair, não pode cair. Por isso precisamos estar em comunhão com o Senhor através da oração e na palavra dele, para nos fortalecer e estarmos ali em comunhão, adorando ao nome dele, para resistirmos ao diabo, porque é isso que precisamos fazer e não cair na tentação que ele nos quer, que ele tenta em todo momento de nossas vidas. Então a nossa vida de adoração é uma vida de rendição. Uma vez que Cristo o adorasse, se Cristo tivesse o adorado o diabo naquele momento lá que ele propôs, ele estaria rendido e suas vontades também. Então, ao contrário, também é verdadeiro. O Senhor, quando nós adoramos a Deus, nos rendemos à sua vontade. Aí nós temos todas as vitórias por causa disso, porque o Senhor é dono de tudo e Ele pode nos dar tudo em nossas vidas. Não podemos nos ajoelhar para o diabo, para o inimigo, para o mundo. O mundo também quer. Quantas coisas que acontecem aí, que o mundo, a religião, o cristianismo é banido de alguns países aí, porque eles acreditam em outras religiões, e aí ficam querendo que as pessoas se ajoelhem às outras religiões e reneguem a Cristo, isso que eles querem. Mas aí você estará adorando a outros deuses e não ao Senhor. Então, quando você tiver, próxima vez que você passar por uma tentação ou situação, lembre-se de não ceder a esse desespero daquele momento que você está passando, mas recorra à oração e à palavra do Senhor, porque nele você vai encontrar o socorro para toda ocasião que você está passando na sua vida. O apóstolo Paulo, quando estava lá no meio do Areópago, ele disse a homens atenienses que ele eram totalmente supersticiosos. Então, no versículo de Atos 17, 22 a 25, ele diz assim: porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus desconhecido era o nosso Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Olha só, tinham vários deuses, altares, todos adoravam perante ele. E tinha um que era o Deus desconhecido, que não tinha uma imagem conforme os outros deuses. Então, aquele Deus que era o que o apóstolo Paulo disse para eles que ele o adorava, e eles não o conheciam naquele momento. Então, nas mais diversas situações que passamos, precisamos abrir mão. Não podemos não podemos abrir mão da adoração, porque não vamos nos tornar pessoas realizadas e vamos descobrir quem nós somos e para que viemos nesse mundo, porque estamos adorando ao Senhor de nossas vidas. Agora, um versículo maravilhoso que eu estava citando no início, sobre o que significa a importância da adoração, no caso, não para a gente, como a gente sente, isso nós já falamos, mas como Deus sente a nossa adoração. Há um versículo muito interessante que se encontra lá no Velho Testamento. Eu estava falando que é um versículo difícil, porque quase ninguém, se você mandar alguém procurar, quase ninguém sabe onde fica escondido lá no Velho Testamento, que é de Sofonias 3,17. O versículo diz assim, olha que versículo incrível: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará.
Olha que maravilha! O Senhor fica contente com a nossa adoração. O Senhor canta e se alegra com a nossa adoração. Ele fica feliz quando a gente o adora. Muitas vezes temos outros versículos que diz que o Senhor não precisa de nada da gente, mas nós é que temos o privilégio de podermos o adorar em nossas vidas. E Ele se alegra em seu coração que a gente faça isso, toma essa atitude. Então Deus canta para nós a música do céu, aquela música maravilhosa que somente quem já foi para o céu, né, vai poder assistir, ouvir aquela música ali. Então um som de liberdade, satisfação, gozo de sua presença. Tudo que precisamos no dia a dia é escolher uma vida de adoração consagrada aos propósitos eternos. Essa vida é como uma canção que exalta a Deus. Então, como falamos no início, que adoração não é só cantar, mas a nossa vida é adoração ao Senhor. Então, o nosso dia a dia, o que a gente faz no nosso dia a dia é adoração ao Senhor. Então, viva uma vida inteira de adoração ao nosso Deus em todos os momentos. Então, a gente precisa cantar essa melodia de adoração ao nosso Deus, porque Ele, o Senhor, canta em nossos corações, Ele coloca alegria em nossos corações, sonhos, projetos ousados e carregados de esperança para nossas vidas. Ele faz isso tudo em nossas vidas e nós precisamos o adorar, o santificar, fazer tudo que agrada a Ele, porque Ele nos alegra, Ele se alegra, Ele nos alegra, né? Nós ficamos alegres com o que Ele faz, mas Ele se alegra com o que a gente faz para Ele também. Então o Senhor, a gente vive uma vida de adoração, a gente tem aquela comunhão com Ele, ora, lê a palavra, vive uma vida correta, uma vida de um cristão, seguindo ali os mandamentos do Senhor, seguindo o Evangelho que Cristo deixou, tudo isso daí alegra o coração. E o Senhor canta louvores, porque Ele se alegra, está alegre, porque a gente vive uma vida de adoração. Então faça isso na sua vida, faça isso sempre. E a gente, lembrando assim, né, falando em adoração, estamos falando da terça adoração, um dos propósitos que nós temos aqui. Bem, então enquanto você vai colocando aí os restantes dos pedidos de oração, colocando as frases que a gente pediu aí, alguns irmãos já estão colocando, daqui a pouco nós vamos ler, você vai colocando os pedidos, coloca os motivos de gratidão, vai clicando, vai dando like aí, curta aí nossa live, porque isso é importante para a página do Facebook, faça isso tudo e nós estaremos daqui a pouco fazendo um momento especial aí de oração, entregando tudo nas mãos do Senhor. Então façam isso tudo e daqui a pouco nós voltamos, nós vamos louvar o nosso Deus mais uma vez, porque nós precisamos entregar tudo nas mãos dele. Porque entregando tudo, conforme falamos, além de se adorar, vamos estar adorando a Ele com alegria, estaremos alegres no nosso coração. E Ele nos conforta em todos os momentos de nossas vidas. Por mais seja aquele pequenininho, uma coisinha, um sofrimento, um probleminha desse tamanho, como aquele problema maior, aquele enorme, às vezes uma situação de doença, uma situação de desemprego, uma situação terrível que acontece em nossas vidas, que a gente se sente incapaz de vencer. Mas através dele, adorando a Ele, nós vamos ganhar tudo em nossas vidas. Então vamos adorar o nome dele e logo após nós retornamos fazendo esse momento de oração. Por isso você vai colocando os pedidos de oração e os momentos, as frases que nós vamos ler daqui a pouco. Entrou.
Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito na batalha, prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar com fé, esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito na batalha, prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo. A sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo. Porque tudo vai ficar bem. Calma, calma, você tenha calma, que o Senhor é contigo. O Senhor resolve tudo em nossas vidas, em todos os momentos. Ele pode fazer tudo e Ele faz em nossas vidas, em todos os momentos e na hora certa. O mais importante, na hora certa. Ele sabe o que faz em nossas vidas. Então, nós vamos nesse momento passar por um momento aí de colocando um momento de gratidão e pedido. Momento de gratidão e pedido. Vamos fazer o seguinte: nesse momento nós vamos fazer os pedidos de oração dos irmãos agora nessa oração. Logo após nós temos um momento especial. Um momento especial, eu estava falando daqui a pouco, não, daqui a pouco eu vou falar, não vou falar agora não, senão estraga a surpresa. Eu falei que todo final de reunião, quem está acostumado a participar, todo final de reunião de outubro nós temos alguma surpresa. Então nós precisamos fazer essa surpresa. Mas antes disso, vamos orar. Vamos orar e entregar nas mãos do Senhor tudo que o Senhor tem falado aos irmãos, falado aí o motivo de pedir ao Senhor, de entregar tudo nas mãos dele. Então vamos orar nesse momento? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nesses momentos preciosos em comunhão com o Senhor, nessa live maravilhosa, comemorando os 27 anos da Terça Adoração. Um dos propósitos é entregar tudo nas tuas mãos. E a gente tem a oportunidade de compartilhar os pedidos uns com os outros dos irmãos, agora, nesse momento, nesses últimos momentos, com a live, apenas assim, na live, não pessoalmente, mas normalmente a gente entrega tudo nas mãos e encontra uns com os outros para fazer isso. Nesse momento, Senhor Deus, entregamos nas mãos do Senhor a vida da irmã Lúcia. Ela pede oração por ela mesma, para a sua vida, pela vida da sua família e por Damares Barbosa, que está no hospital para fazer uma cirurgia. Então abençoe, Senhor Deus, a vida da irmã Lúcia, esses pedidos que ela fez. Entregue, Senhor, entregamos nas tuas mãos, derrama as tuas bênçãos, Senhor Deus, realiza a tua vontade na vida de todas essas pessoas. Everaldo pede oração pela sua família. Pela sua família. Então vamos orar pela família do Everaldo. Senhor Deus, abençoe a vida do Everaldo, toda a sua família, abençoe todos os momentos de sua vida, derrame as tuas bênçãos sobre ele. A irmã Wanda pede oração para sua família, Santoro, primeiro Santoro é pela irmã Adriana Santoro e Ana Paula e Glória, então alguns parentes dela. Então abençoe a vida de todos eles, da família Santoro, e derrame as tuas bênçãos, realize ali a tua obra naquele lugar ali, Senhor Deus.
O irmão Volney agradece pela cirurgia de seu pai, Delmar Lobo, que fez a colocação de marca-passo. Então ele passou bem, então ele já pediu desde a semana passada e agora ele agradece, Senhor Deus, pela vida do seu pai que passou por esse momento ali. Vamos orar, Senhor Deus. Hoje a irmã Enirtes, a nossa irmã da nossa igreja, iria fazer uma cirurgia. Nós não temos notícia de como foi a cirurgia, mas por isso oramos pela vida dela, Senhor Deus, derramando as tuas bênçãos, Senhor Deus. Se ela já fez a cirurgia, que o Senhor esteja com ela para recuperar. Se não fez ainda, esteja preparando, Senhor Deus, esteja abençoando a vida da irmã Enirtes. A irmã Josélia está se recuperando de uma queda. Ela teve uma queda, então ela está pedindo, Senhor Deus, por essa recuperação dessa queda. Então, abençoe a irmã Jo, Senhor Deus, abençoe a irmã Jo nessa situação que ela está passando. A irmã Janaína Lopes também está pedindo oração para os seus familiares, porque estão com Covid. Vários familiares dela estão com a Covid, então estão precisando de tudo, Senhor Deus, as tuas bênçãos, a tua cura, Senhor Deus, naquele lugar ali, para que o Senhor abençoe e guarde a vida de todos. A irmã Joacleia pede oração por ela, pela sua vida e pela sua família. Então abençoe a vida de todos ali, Senhor Deus, da irmã, famílias familiares da irmã Joacleia. Marilene pede oração pela sua amiga Deise, que caiu e estamos vendo aqui o que está escrito. Para o Senhor esteja abençoando a vida da Marilene, dessa amiga dela, Senhor Deus, que está passando por uma dificuldade e o Senhor tem abençoado e tem guardado aquele lugar ali. Então ela fraturou a coluna devido a essa queda. Então abençoe a vida da irmã, da amiga da Marilene, Deise, e da Marilene. Senhor, abençoe a vida das duas, derramando as suas bênçãos, Senhor Deus. Coloque, Senhor Deus, ali os teus anjos ali para curar as duas, Senhor Deus, e abençoar a vida das duas. Continuamos abençoando, Senhor Deus, pedindo a vida de todos, Senhor Deus, seja abençoando, Senhor Deus. Pedimos nesse momento, como soubemos no fim de semana, Senhor Deus, o falecimento de um irmão da igreja, que foi um irmão que foi criado na igreja pela família ali dos irmãos Miguel e Onice, e ele faleceu agora, Senhor Deus, vítima de câncer, com Oséias Belmont. E eu estou lembrando aqui, Senhor Deus, que ele foi uma das pessoas, que foi um dos preletores, foi uma das pessoas que fez algum dia uma reflexão na terça adoração. Então agradecemos, Senhor Deus, pela sua vida, agradecemos por o momento que ele passou aqui e pedimos para toda a sua família, em especial pela sua esposa Cláudia e pela sua mãe Eunice, que estão precisando tanto do consolo vindo de ti. Abençoe a tua vida, Senhor Deus, essas vidas na família Belmont, e abençoe a vida de todos, Senhor Deus. Abençoe a vida de todos os irmãos que estão assistindo aqui, mesmo os que não pediram, Senhor Deus, fizeram algum pedido, mas o Senhor conhece a vida de cada um. Fique conosco, em nome de Jesus, pedimos e oramos. Amém. Bem, nesse momento, nós agora vamos passar as frases. Nós temos mais frases. As frases estão chegando. Mas conforme eu falei, nós temos o aniversário. Quando a gente faz aniversário, todo mundo sabe disso, né? Está lá, todo mundo lá no aniversário, vai para o aniversário, aí a pessoa pensa nos comes e bebes, mas tem aquele momento, né, que alguém deixa uma palavra. E sempre alguém faz aquela linda pergunta: alguém quer deixar mensagem para o aniversariante? O pessoal faz essa pergunta. Então, por isso fizemos a pergunta no início, né, para alguém deixar uma frase sobre a própria terça adoração. Então é isso que vamos fazer nesse momento aqui. A irmã Janaína Lopes, ela deixa a seguinte frase: terça adoração é uma bênção em minha vida. Amém. Irmão Volney deixa: terça adoração é uma bênção em nossas vidas. Parecido, mas está englobando a todos nós. A irmã Cristina, minha esposa, que está aqui ajudando aqui no momento dessa live, ela deixa a seguinte frase: terça adoração é um lugar que podemos ter mais comunhão com Deus e com nossos irmãos. Porque, como eu falei aqui, terça adoração é uma das poucas, se não talvez a única, que os irmãos têm oportunidade de colocar os seus pedidos, e a reunião ela acontece não assim naqueles bancos, um atrás do outro, mas acontece assim que os irmãos podem olhar uns para o outro, né? Um para o outro. A gente olha um para o outro para poder
ali olhar para o outro, ver a reação do outro, compartilhar, estar ali presente, ali em contato, em comunhão com o outro. Então isso é muito bom, né? A reunião sempre teve essa característica desde lá do início. E a irmã Wanda coloca que Deus continue abençoando a terça adoração a cada semana e aos irmãos que são bênçãos no serviço do Senhor. Então, Senhor Jesus. Então, ela também agradece. Então, é muito bom podermos saber que a bênção dos irmãos, que os irmãos estão sendo abençoados, não por quem está à frente, não por quem está falando, por nada disso, mas porque o Senhor tem atuado e tem abençoado na vida da reunião. Conforme eu falei, nós tivemos muitos, é incontável, não dá nem para contar quantas foram as reuniões que tivemos ao longo de 27 anos, e ao longo desse tempo sempre teve alguém para trazer uma reflexão. E às vezes a gente trazia pessoas diferentes, pessoas irmãos da igreja que nunca falaram, pessoas que já falavam muito, ou pessoas que já falavam pouco, como por exemplo, um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, a irmã, nossa querida irmã Merinda, que os irmãos conhecem, era uma irmã que ficava lá no banco, sentadinha, aí as irmãs, ela olhava para mim, a gente convidava para dar uma reflexão, aí ela falava assim, eu vou falar? Eu não gosto de falar não, não sei o quê. Quando ela estava sentada, aquela pessoa assim, que você ficava assim quietinha lá no canto dela, quando ela levantava e ela falava, eram experiências maravilhosas para nossas vidas, experiências incríveis, porque experiência de vida, experiência de adoração nas mãos do Senhor. E da terça adoração, nós tivemos pelo menos 2 exemplos de pessoas que pregaram pela primeira vez, ou pelo menos uma das primeiras vezes, ela pregou ali na terça adoração, e depois Deus, mais para frente, Deus a chamou e ela estudou teologia e ela foi chamada para ser pastor. Então nós temos 2 exemplos, o hoje pastor Adriano Machado, que começou ali, falou, até brinco que ele não falava nada, e quando ele começou a falar no texto, não para mais, ele sabe disso. Aí a gente fica falando isso, e também o pastor Pedro Tristão, que chama de Pedro Tristão, que também começou falando na terça adoração e hoje também é pastor. Então esses exemplos todos aí, temos vários, nós temos, por exemplo, o pastor Ricardo Luiz, que já falou várias vezes, quase todo ano estava lá conosco, ele foi um dos primeiros preletores ali, primeiro que trouxe uma palavra, uma pessoa de fora, sempre trazíamos alguém de fora, tão maravilhoso aquelas pessoas ali, esses momentos maravilhosos que passamos ao longo dos 27 anos da terça adoração. Não poderia deixar de registrar também, agradecer ao Senhor a vida das mentoras dessa reunião. Então são 2 pessoas, essa reunião foi criada, conforme eu falei lá no início, mas para quem não ouviu, eu vou contar a história completa, foi criada para a juventude da igreja. E naquela época a juventude foi desafiada a criar alguma atividade nova para a juventude que envolvesse até mesmo a igreja. Aí as irmãs Janaína Mara, que é a atual diaconisa, Janaína, que é a esposa do pastor Júlio, e a Érica Miranda, as 2 tiveram a ideia de criar essa reunião. E foi, naquela época, eu falei que era para criar uma atividade, a única atividade que foi criada desde aquela época, que existe até hoje, 27 anos já que ela existe, as outras todas durou um tempo, depois não permaneceu. Mas quer dizer, são reuniões, são pessoas que o Senhor usou para abençoar aquele momento e abençoar tantas pessoas de lá atrás, 27 anos atrás, de 1993 até os dias de hoje. Então agradecemos a vida de todos, agradecemos a vida de você que está participando agora de nossas lives, você que não conhecia a reunião, passou a conhecer. Tem uma irmãzinha que nunca tinha ido na reunião, ela foi à reunião e falava assim, mas não sabia que existia uma reunião tão boa. Quer dizer, a pessoa não conhecia a reunião e depois falou que gostaria de conhecer e gostou muito da reunião. Então é muito bom termos essa alegria das pessoas participarem ali ao longo de tanto tempo, saber e ver também as pessoas agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Isso é algo maravilhoso. Você vê as pessoas agradecendo ao Senhor porque ela conseguiu uma bênção que o Senhor deu no momento certo.
e a gente pôde compartilhar isso com os irmãos, acompanhar em oração, ver aquele motivo que aconteceu, aquela aflição dos irmãos e depois ver o que o Senhor fez. Isso é maravilhoso, são experiências incríveis que passamos em nossa vida. E eu mesmo tenho experiências porque estamos na coordenação já há alguns anos e o Senhor tem falado muito no meu coração. O Senhor tem sido abençoador, momentos de reflexão que os irmãos têm trazido, várias pessoas têm trazido ao longo desses anos, nesses últimos tempos aí que o Senhor tem me desafiado a trazer reflexão para os irmãos. Então, são momentos maravilhosos que o Senhor tem feito na minha vida através da terça adoração. Bem, conforme eu falei no início, nós temos um momento de a terça adoração. Todo final do mês de outubro a gente comemora, aliás, no mês de outubro inteiro a gente se separa para comemorar, não só naquele dia específico, até porque o dia vai mudando, né? O dia vai cair em cada dia no dia da semana. Então a gente cai, esse ano, por exemplo, caiu segunda-feira, dia 19 de outubro, então não caiu. Mas a gente comemora o mês todo de outubro para lembrar o aniversário. Aí chega no final, sabe o que a gente faz? A gente faz uma festinha. A gente faz uma festinha, a gente faz um bolinho, a gente faz um salgadinho, a gente faz uma coisinha gostosa. Aí, esse ano, ao longo de tantos anos, nunca aconteceu algo isso, como diz o outro, sempre tem a primeira vez. Dessa vez estamos comemorando virtualmente. Então, os irmãos, aí, como eu falei, nós temos um bolinho, a gente canta parabéns para ter essa adoração. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai cantar parabéns virtualmente? Aí a gente pensou o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer no dia de hoje. E a gente pensou, não vamos deixar de trazer um bolinho. Então vamos ter um bolinho, já que a reunião é um bolinho virtual, vamos fazer um bolinho virtual? Então vamos fazer um bolinho virtual. Então nós temos aqui, ó, olha que bolo bonito virtual que nós vamos aqui agradecer ao Senhor. Ó, 27 anos, tem um bolinho especial com coração. Esse coração simboliza, sabe o quê? Simboliza a comunhão que nós temos com o nosso Deus, porque adoramos a Ele, e também a comunhão com os irmãos, o amor ao próximo dos irmãos ali. Então nós estamos agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas e por esse momento maravilhoso dos 27 anos que o Senhor nos concede nesse ano agora de 2020. Então, esse ano não pudemos comemorar, não pudemos fazer nada presencialmente, mas agora virtualmente. Então fica aí o bolinho para os irmãos. Vamos daqui a pouco a gente parte o bolinho, né? Os irmãos recebem aí o bolinho, vem ter o bolinho de chocolate aí gostoso aqui, os irmãos pegam um pedacinho do bolinho. Então a gente vai comemorar no dia de hoje. E por isso nós poderemos também, nós até separamos aqui algo muito interessante. Vamos ver se a gente consegue aqui, já que temos bolo, está faltando uma coisa ainda. Se você abrir, a gente faz. Sem som. Tenta aumentar o som. Não é aqui. Não deu. Aqui foi, eu peguei um parabéns para você e quando eu copiei veio sem som, então não adiantou nada. Então os irmãos lembrem aí aquele parabéns para você que a gente bate ali no bolinho, né? A gente fica em volta do bolinho e a gente canta parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida para a terça adoração que comemora esse ano 27 anos e agora estamos aí. Nós já tivemos vários momentos especiais, momentos que a gente fez essa Camila aqui de 25 anos, fizemos uma festinha muito legal. Depois, antes disso, nós fizemos uma camisa de 15 anos, quando a gente fez 15 anos, foi maravilhoso, foi uma festança danada, teve docinho, bolo, salgadinho, bolo grandão, foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Então agradecemos ao longo desse tempo, agradecemos a sua participação e continuaremos, a terça adoração continua, agradecemos a sua participação no dia de hoje e vamos agradecer ao Senhor nessa oração final por essa data que Ele nos concede, nos proporciona chegar aqui. Continue adorando ao Senhor com a sua vida, porque é isso que importa.
todos os momentos. Adorar a Deus em todos os momentos. Na próxima semana vamos iniciar novembro, louvor. Então, novembro, louvor, nós estaremos focalizando alguns momentos aí de louvor, vendo alguns cânticos ou hinos aí, baseado em algumas letras aí, muito interessantes, nós vamos estar refletindo sobre elas. Então, vamos fazer isso. Aguardamos você na próxima terça, às 19h30. Vamos orar ao Senhor, então? Mas antes de orar, já esquecendo, antes de orar, nós convidamos a todos para participar das nossas lives. Amanhã nós temos o Café com o Pastor, 10 horas da manhã, pelo Facebook da igreja. Depois, na quinta-feira, nós teremos às 19h30 pelo canal do YouTube da igreja. Nós temos ali hashtag Fique em Oração e na Palavra. Depois, no domingo de manhã, nós teremos um momento de ceia, celebração da Ceia do Senhor, às 10h10 da manhã. E à noite nós teremos às 19 horas um culto especial falando da Reforma Protestante. Então nós que comemora no sábado, dia 31 de outubro. Então convidamos para essas lives e vamos fazer então a oração. Agradecemos muito a participação e parabéns para todos nós por esse momento maravilhoso dos 27 anos da Terça Adoração. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui alegres, porque estamos agradecendo ao Senhor, porque há 27 anos adoramos ao Senhor na terça-feira. Toda terça-feira com esse propósito de louvar o nome do Senhor, orar e refletir na Tua Palavra. Fique conosco, abençoe nossas vidas, abençoe a vida de todos os irmãos que aqui estão assistindo hoje, comemorando essa data. Agradecemos a bênção do Senhor, abençoe a todos os irmãos que já passaram por aqui, seja assistindo ou seja trazendo reflexões. Todos eles sejam revestidos e sejam abençoados pelo Senhor. Agradecemos a vida, Senhor Deus, das duas que criaram essa reunião há 27 anos atrás, que foi a diaconisa Janaína e a Érica. Agradecemos pela vida da Érica, também que acabou de perder sua mãe há pouco tempo, seja abençoando a sua vida, bem como a vida da Janaína. Fique conosco, Senhor Deus, abençoe a vida da Igreja Batista de Neves, prossiga, Senhor Deus, o Teu reino aqui, nesse local e aqui através dessas lives que estamos fazendo, e abençoe a vida de todos os irmãos que estão participando no dia de hoje, e que o Senhor abençoe, prospere, semeie essa reunião para que outros estejam abençoados e florescendo aqui depois de ouvir a Tua Palavra. Fique conosco, em nome de Jesus, pedimos e oramos. Amém.